Eu vou falar de pé mesmo, porque geralmente é a mania do professor, né, que a gente sempre levanta e procura falar de uma forma bem próxima às pessoas que nos ouvem. Na realidade, quando nós iniciamos essa ideia, uma ideia já antiga, que nós iniciamos desde o início da nossa gestão, que se iniciou em fevereiro deste ano. Procuramos alguns parlamentares, tivemos então a acolhida do deputado Celso Pancera, para que a gente pudesse colocar aqui um momento de comemoração. Era o momento que a instituição científica mais antiga do país comemorava 200 anos. Isso não é trivial, sobretudo se a gente leva em conta o fato de que o nosso país é muito jovem. Ter uma instituição que consiga sobreviver por 200 anos como uma categoria de museu não é algo, é algo realmente que deve ser enaltecido. Mas, infelizmente, nós não podemos levar essa nossa reunião, essa nossa conversa que nós estamos tendo com a sociedade, da forma como que nós queríamos. Nós temos que conversar sobre a situação que envolve a reconstrução dessa instituição. O Museu Nacional, para quem não conhece, mas eu acredito que são poucos, está localizado, a sua sede está localizada num parque da Quinta da Boa Vista, um parque bastante aprazível, na zona norte do Rio de Janeiro, que tem absolutamente tudo a ver com questões relacionadas à inclusão social. É muito importante salientar que, para muitos brasileiros, o único museu que eles conhecem é o Museu Nacional. E, dentro desse contexto, a nossa instituição, ela difere da maioria dos museus, ou até mesmo da noção que a maioria das pessoas tem sobre um museu. Nós não somos apenas uma instituição sem fins lucrativos, nós não temos apenas acervos e exposições. Um ponto extremamente importante do Museu Nacional é a sua pesquisa, que, aliás, é a nossa garantia de uma reconstrução em tempo rápido. Pesquisadores precisam de material, pesquisadores também precisam de alunos. E, dentro desse contexto, esses alunos, quando fazem suas pesquisas, sobretudo na história natural, eles necessitam de acervo. E é esse acervo que vai ser utilizado para a recomposição daquilo que foi perdido na nossa instituição. Ademais, esse fator de formação de recursos humanos, isso é extremamente importante. Por isso, inclusive, nós temos, vamos dizer assim, uma influência pelo país quando a gente fala em termos de história natural e de antropologia. São os nossos alunos que, muitas vezes, nucleiam centros de pesquisa em outros estados brasileiros. A missão do museu, de uma forma bem simples, ela basicamente se resume em descobrir, interpretar e difundir o conhecimento do mundo natural e das culturas humanas através da pesquisa, formação de recursos humanos e da educação científica. Nós estamos revendo o nosso regimento, lá é um pouquinho mais longo, mas em síntese é isso que nós fazemos. E nós estamos vinculados à Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1946, onde nós estamos situados no organograma da universidade, dentro do Fórum de Ciência e Cultura. Aliás, talvez essa seja o único comentário mais, vamos dizer assim, mais polêmico que eu posso fazer, mas nós precisamos repensar a nossa posição dentro do organograma da universidade. Por mais penoso, por mais doloroso que seja, nós estamos muito afastados da reitoria. E aí vale um parênteses que nós nunca tivemos, pelo menos na história que eu conheço do museu, eu estou lá há 21 anos, uma reitoria que estivesse tão próxima ao Museu Nacional. Dentro desse contexto, nós fizemos as nossas comemorações do bicentenário em 6 de junho de 2018, onde nós fizemos uma festa tão bonita. Vários, que eu já estou vendo aqui, estiveram presentes. Um momento especial para a instituição. Um momento onde nós colocamos essa vertente que nós temos da nossa história. Quando o diretor ensaiava o seu discurso, que as pessoas estavam já se preparando para olharem os seus celulares, descansarem um pouco, entraram 4 atores no palco. Dom João VI, Dona Carlota, Dona Maria e a nossa Sereníssima Leopoldina. E era como se a gente
passasse essas pessoas de 1818 para 2018 e pudéssemos contar para elas tudo aquilo que ocorreu no nosso país e na nossa instituição. Então, vejam esse enorme potencial que tem a instituição Museu Nacional, que está diretamente relacionado não só a questões educativas, mas também à história do nosso país. E nós não podemos deixar de mencionar um momento de muita alegria, que foi o momento onde nós fomos eleitos pela Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense como samba enredo deste ano. Foi um momento fantástico, inclusive onde nós fizemos diversas ações para os integrantes das escolas, seus familiares. E aí vem mais um ponto que é importante que vocês tenham em mente. Para a maioria dessas pessoas, era a primeira vez que elas vinham para o museu. Então, essa influência, essa responsabilidade da nossa instituição é algo que é bastante cara para a gente. E o Museu Nacional tem absolutamente tudo a ver com a história do nosso país. Dom João VI, os nossos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro II, que foi tão importante para o desenvolvimento científico da nossa nação. Sem contar com mulheres fantásticas. Eu sempre gosto de destacar a excelentíssima senhora Leopoldina, que tanta influência teve na nossa emancipação. E também da princesa Isabel, que, entre outros atos, assinou a Lei Áurea. Então, vocês veem que tudo que está vinculado a esse palácio tem a ver com a história do nosso país. Sem contar que foi ali que se deu o primeiro plenário da primeira Assembleia Constituinte da República. Então, a gênese do nosso país, tal qual nós conhecemos, nasceu naquele palácio, que no ano seguinte, em 1892, se tornou, então, a sede do Museu Nacional. Mas, então, veio 2 de setembro. E tudo mudou. Não há como não se indignar com o que ocorreu na nossa instituição. Indignação essa que transcendeu fronteiras. Colegas de diversos países, diversas nações, manifestaram a sua apreensão com o que ocorreu no Museu Nacional. Destroços, ferros retorcidos, partes queimadas, um retrato de plena e inimaginável destruição. E não há como não pensar como isso foi possível. E dentro desse contexto, nós, logo no início da nova gestão, nós reabrimos o antigo gabinete dos diretores, que era justamente onde os imperadores tinham o seu dormitório. E essa foto, ela ilustra muito bem o que era o Museu Nacional. Problemas, mas com muita grandeza. E nós convidávamos as pessoas para ali visitarem aquela instituição para mostrar exatamente isso, a grandeza com os seus problemas, buscando soluções para que a gente os pudesse resolver o quanto antes. Um dos pontos que não tem como a gente não mencionar, ainda mais num momento como esse, são as questões relacionadas a recursos para a ciência, que vem minguando bastante nesses últimos anos. E, naturalmente, o que sobra para instituições do tipo museu, e não só o Museu Nacional foi afetado com isso ao longo dos anos, é pouco, é muito pouco. Aqui apenas para vocês terem uma noção dos recursos CIAF que se tem para material, para manutenção de coisas gerais do museu, não as coisas pesadas, eu vou falar sobre isso já já, variando de 500 a 350 mil reais ao longo dos últimos 5 anos. Mas qual é o custo que tem o Museu de História Natural? Qual é o custo do Museu Nacional? Nós estimamos, até pela situação que nós estamos vivendo, que um custo ideal, não muito inflado, um custo ideal, por ano, geraria em torno de 13 milhões. Nós obtemos algo em torno de 6 milhões, um pouco mais de 6 milhões desse valor. E como ele é dividido? Em serviço, de uma forma geral, nós estimamos que precisamos de em torno de 6 milhões, recebemos perto de 3 milhões. Brigadistas para incêndio, que foi tanto levantado em muitos momentos, custam anualmente, para
para 24 horas e ter sempre 4 pessoas em cada turno, em torno de 1.100.000, o que é mais do que o dobro do que a gente tem disponível para manutenção geral. Vigilância, vigias, segurança e assim vai. Nós também temos itens mais de manutenção diretamente vinculados ao prédio. Então, rede elétrica, ar-condicionados, estimamos algo em torno aí de 6,5 milhões que seria necessário para o museu continuar desempenhando as suas funções. E para a pesquisa, nós estimamos, de uma forma bem simplificada, algo em torno de 500 mil. Ali não estão vinculados os projetos dos pesquisadores, como também o que nós recebemos a partir da própria UFRJ, no sentido de diárias, de passagens para motoristas e pesquisadores desempenharem a sua função. Mas isso é apenas para vocês terem uma noção geral de de quanto custaria um museu nacional. Agora vamos fazer um paralelo com um museu que seria praticamente um irmão nosso e que tem inclusive é bem mais novo que o nosso, o Museu de História Natural Americano. Esses dados são públicos, qualquer pessoa pode acessar. Apenas para vocês terem uma ideia, aqueles custos que eu apresentei para vocês, relativo à manutenção e custos operacionais básicos, giram em torno de 32 milhões. 32 milhões de dólares. O custo total, custo operacional total de um museu do porte do Museu de História Natural Americano é da ordem de 160 milhões de dólares. Tá? E apenas o nosso paralelo, para vocês terem aqui, com essa parte de manutenção, segurança e coisas afins, deixando claro que nós não estamos falando de salários, não estamos falando nada disso, giraria o que a gente precisaria em torno de 3,7 milhões e que nós temos hoje é em torno de 1,8 milhões. E o que sobrou dessa tragédia toda? Por incrível que pareça, algo de bem vem. Nós soubemos que na esteira da tragédia do Museu Nacional, o que foi chamado de fator Museu Nacional, o BNDES disponibilizou, através do edital, uma possibilidade para que outras instituições possam pensar de como eles podem proteger o seu acervo. Ademais, o próprio Museu Nacional, graças a um trabalho incansável de diversos pesquisadores do museu e, sobretudo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por parte da atual administração, nós conseguimos esses 21,7 milhões. E que serão empregados, ou seja, esse dinheiro será empregado na instituição em diferentes projetos. Nós conseguimos, através da sensibilidade do MEC, algo em torno de 9 milhões, que estão destinados ao escoramento do prédio e que nos possibilita dar segurança para futuras atividades de resgate do material que ainda se encontra nos escombros. E nós temos material para retirar. E cabe a nós agora, enquanto instituição, pensar e nos atualizar, porque, apesar de termos perdido parte do nosso acervo, nós não perdemos a nossa possibilidade de criar conhecimento. E nós fazemos isso através do nosso programa de pós-graduação. Temos vários nas mais diferentes áreas do saber, alguns com destaque especial, né? Mas o ponto é sempre esse. Nós temos o principal que um museu necessita, a capacidade de criar conhecimento. Dentro desse contexto, dentro dessa discussão toda que nós temos feito, já desde o início, na realidade, em várias gestões anteriores, a ideia o que era? Era retirar todo o acervo do palácio, toda a administração do palácio e mudá-la para prédios anexos. Felizmente fizemos isso, temos alguns prédios anexos, como, por exemplo, a biblioteca, o prédio da botânica, o prédio do departamento de vertebrados, algumas pequenas edificações de invertebrados. O que significa dizer, de forma clara, nem tudo foi perdido. Nós continuamos um grande museu de história natural. Um grande museu de história natural. Nós também pleiteamos, e graças a auxílio de alguns deputados, nós conseguimos, e também de diversos atores, tanto do governo como da própria universidade, nós conseguimos, estamos muito perto de conseguir esse terreno que é
literalmente, seria uma nova vida para a nossa instituição. E é nesse terreno que fica perto do Horto Botânico, que também pertence ao Museu Nacional, é onde a gente pretende instalar os novos laboratórios e agora fazer aquilo que a gente sempre sonhou, que é retirar qualquer acervo restante e disponibilizá-lo nessa nova locação. E esse terreno hoje, ele é um terreno que está praticamente vazio, não existe nada em termos históricos que a gente tem que se preocupar, né, a não ser o fato que ele tenha sido as antigas cavalariças. Tem um outro ponto que nós nos preocupamos muito, que é a questão da nossa função em termos de educação. O Museu Nacional recebia anualmente algo em torno de 600 escolas, com mais ou menos 20 a 25 mil alunos, nessa faixa, que estão hoje órfãos de museus, particularmente do Museu Nacional. E essas crianças, e a nossa atividade para com essas crianças é algo que nos move, e por isso que nós estamos aqui nessa discussão de tentar fazer o quanto antes a restauração do palácio. Mas talvez nesse interim, fazer nessa próxima edificação um prédio onde a gente possa, mesmo que temporariamente, procurar voltar a receber as nossas escolas. Um prédio moderno, simples, mas que faça com que as crianças do nosso país possam voltar a ter um museu de história natural. E agora o ponto maior, que nós não podemos deixar de fazer. Me desculpem a ênfase, mas nós não podemos deixar de fazer. O que aconteceu no Museu Nacional foi péssimo para o nosso país. Péssimo, inclusive fora. Por outro lado, existem várias instituições interessadas em ajudar. Smithsonian, American Museum of Natural History, museus do Japão, museus da China, museus da Argentina, museus de vários lugares do mundo que já estão nos oferecendo, inclusive novo acervo para recompor aquilo que nós perdemos. Porém, nós não temos como bypassar a colocação que o Brasil precisa merecer esse novo acervo. E como é que a gente faz isso? Dando condições adequadas de segurança para pessoas, isso envolve visitantes e técnicos, e o novo acervo que a gente vê expor na nossa instituição. E, nesse sentido, nós temos um planejamento que foi elaborado com auxílio de diversas pessoas, em especial, sempre destacando a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Numa primeira fase, nós gostaríamos de restaurar essa parte histórica. Essa parte histórica, ela é extremamente importante para a gente, é a parte onde a gente quer recompor, na medida do possível, as salas que pertenciam ao Império. Isso, naturalmente, será analisado, inclusive com outros atores, desde a Unesco, que está nos ajudando, desde o IBRAM, que nos está nos ajudando, o IFAM e diversas outras instituições. Uma segunda fase será a recomposição de uma parte que fica atrás dessa fachada histórica e que envolve uma área que, para nós, é muito nobre. Ela tem uma escadaria, quem conhece o museu vê aquela escadaria, nós vamos manter aquela escadaria e vamos, então, inclusive, pensar de que forma nós podemos fazer que toda essa instituição seja mais acessível. E, por aí, fase 3 e a fase 4, fase 2, fase 3 e fase 4 não estão orçados ainda. A gente espera que, com que a gente consiga, dentro dessa fase 1, a gente consiga, inclusive, fazer os projetos para as demais fases. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento público à bancada do Rio de Janeiro, que está sensibilizada para essa situação que nós estamos vivendo e já está sinalizando com aporte substancial. No mais, rapidamente falando, nós estamos continuando as nossas atividades envolvendo resgate de material, deixando claro que o resgate propriamente dito não se iniciou, mas à medida que o prédio é escorado, o material é encontrado e esse material é retirado do palácio. Luzia é apenas mais um dos exemplares que nós já conseguimos resgatar. Ademais, fazemos também outras iniciativas, mesmo no Parque da Quinta da Boa Vista, onde crianças conseguem observar diferentes partes do nosso acervo que nós ainda temos. Recebemos inúmeras cartas de crianças querendo o Museu Nacional de volta.
visibilidade do exterior bem grande, também já várias instituições se propondo a fazer doações, como nessa reunião que foi feita sobre o Geoparque. E aí eu finalizo rapidamente com uma pergunta que a gente realmente tem que pensar sobre ela. Por que o nosso país não pode ter um museu de história natural de qualidade? E me perdoem, mas por que tudo tem que ser tão difícil no nosso país? E dentro disso, vamos colocar um outro ponto, um museu que não dialoga com a sociedade, ele está condenado à extinção. Por outro lado, uma sociedade que não valoriza e não investe em suas instituições do tipo museu, já está em, pelo menos, parte culturalmente extinta. E fundamental, senhores, absolutamente fundamental. Ciência não tem partido, mas sem ciência não há futuro, e o Museu Nacional faz parte disso. E assim eu termino minha apresentação.